Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do InSpendcast. E você que me acompanha sabe, aqui nós falamos de gestão de empresa, gestão de negócios, liderança, inteligência emocional e sempre um convidado muito especial. Roda a vinheta! Estamos de volta aqui e hoje, obviamente, eu sempre fico feliz quando estou fazendo a gravação desse programa, mas hoje ainda mais, com um convidado que, além de tudo, muito tempo que eu conheço. Tenho o prazer de te receber aqui, meu amigo João Lima. É até estranho falar o teu nome com sobrenome, João. Caramba, Cris, quanta honra, eu que agradeço. Realmente faz bastante tempo aí que a gente se conhece. E responsabilidade, né? Porque só vi gente boa aí, fera aqui na sua mesa. E aí eu tenho que deixar o nível alto, né? Fazer bem bacana como você tem feito. O nível vem sempre aumentando aqui, eu tenho certeza. Nós fizemos um baita de um esquenta, né, antes de entrar aqui. O João tá comigo, sei lá, 1 hora, mais ou menos, que a gente tá batendo papo aqui antes da gravação. Já falamos de tanta coisa. Já deu uma aula para mim aqui de... Ô, louco. Meu, impressionante a bagagem que você tem, né, dessa experiência. De coisa que nós vamos falar no desenrolar do programa aqui hoje. Mas essa bagagem sua, cara, de digital, ela sempre foi muito, para mim, admirável, né? Desde a época em que eu te conheci na Bolsa de Valores, né? Eu vou contar um pouco daqui a pouco aqui do seu currículo aqui, mas desde a época da Bolsa. Aliás, você sabe que aqui na empresa você era conhecido como João da Bolsa. Caramba, não sabia disso não. Tudo que alguém ia falar que se referia, né? É o João da Bolsa, o João da Bolsa. Então, tinha sempre uma atenção e um carinho muito especial com as suas demandas. Que bom, que bom. Bom saber disso, que bom, que bom. Sempre foi muito querido pelo pessoal aqui. Não, eu conheço história de todo mundo aqui. Realmente foi legal aí 1 hora para a gente bater um papo, encontrar o pessoal de bastante tempo. Então, eu fiquei bastante feliz. Aqui eu me sinto em casa, tá? Então, estou bem confortável aqui trocando ideia contigo hoje. E você tá em casa mesmo, até a xícara, mandaram fazer xícara com o seu nome, aí já tudo Pô, bonitinho, né? xícara com meu nome, cara. Nem em casa eu tenho isso. Adorei aqui. Muito bacana. Obrigado, viu? Essa é só um mimozinho para marcar essa data nossa que, para mim, ela é muito especial te receber aqui. Ô, João, eu tô vendo aqui, né, dentro desse monte de coisa que você tem no seu currículo, especialista em experiência do usuário em plataformas digitais, né? Isso sempre foi muito relevante, desde a época em que começou a ter essa mudança de... Eu não sei se veio desde o Windows, eu acredito que sim, porque o Windows foi quando começou a ter interface, né, com o usuário, que eram interfaces gráficas, que antes disso eram todas interfaces, né, aquela tela preta com escrito em verde, talvez alguns nem saibam o que seja Eu vi no isso. YouTube. Eu não sei o que é isso que você tá falando. E desde quando, cara, que você começou a entrar isso e por que você foi atrás disso? Tá, vamos lá. Sempre tive essa facilidade de interação com tecnologia, computador. Tive aí a feliz oportunidade de quando tinha aqueles computadores que você ligava atrás, sabe? Com tela verde, que procura no YouTube que o pessoal vai saber o que é. Eu comecei a brincar, mexer e tive a oportunidade naquele momento, sim, meu pai teve condições de dar um equipamento, e ter cursos, e aí eu comecei a gostar e interagir. Fiz faculdade de comunicação, e mesmo estudando comunicação, eu sempre tive um apego ao digital, né? A época que começou código, web, site, eu sempre fui aventureiro nessas coisas, tive a oportunidade de trabalhar, e é uma coisa que eu gosto e tenho muita facilidade. Então, sempre usar a interface para falar com pessoas, humano. Então, esse é um pouco do que me apetece, um pouco da minha história. E aí eu fui atrás, fui estudar, eu sempre gostei de ser autodidata, assim, e hoje eu tenho prazer um pouco do que eu faço, sabe? Acho que isso que é o legal da história. Você chegou a ter, de repente, lá no início, né, alguns hábitos mais rotineiros com games, por exemplo? Porque eu acho que essa interface de comunicação, né, do humano com a máquina, talvez tenha começado lá no Atari. Lembra da época Nossa, do Atari? lógico que eu lembro. Algumas pessoas contavam isso, existia um tal de Atari. Eu comprei um É? consolezinho que tá vendendo agora, desse tamanhozinho, que é uma réplica daquele lá, com um controle exatamente igual e com 110 jogos. Caramba, que Cara, e é legal. baratinho, tipo, custa uns 300 e poucos reais. E aí vem um consolezinho daquele lá com os consoles. Assim, realmente,
sempre tive Atari, tenho um Atari, tá em casa, Mega Drive, eu tenho alguns videogames em casa, até tentei mostrar pro meu filho outro dia, ele tirou sarro de mim, né? Falou, nossa, o que é isso, pai? Da época dos dinossauros, né? Mas sim, acho que quando começou a ter mais acesso a computador, a jogos no Brasil, que se a gente olhar a linha do tempo, foi ontem isso, né? Uhum. Hoje em dia é tão natural. Então eu sempre tive a oportunidade de começar nos games ali, jogava Doom, montava o computador, e entendia assim, cara, não tá indo porque falta memória. Abria a máquina, comprava memória, instalava. Hoje em dia a pessoa nem se liga o que é isso, né? Arquitetura de máquina, a não ser que a pessoa seja específica da área mesmo, mas meu presente de aniversário de acho que 14 anos foi um pente de memória para Caramba. poder jogar mais rápido ali, né? E meu pai, pô, foi lá, era super caro na época, né? E aí eu ganhei um presente, fiquei todo feliz, instalei na máquina, e meu pai, mas é isso? Como que você sabe que tá bom? Eu falei, não, pai, olha aqui, ó, 3 segundos mais rápido, né? E coisa de nerd, né? Mas eu sempre gostei dessa brincadeira, dessa interface, tive a feliz oportunidade de acompanhar a evolução da tecnologia de computadores, e ali, né, a história, trazendo um pouco, eu trabalhei na Compaq, né, fábrica de computadores. Caramba, é verdade, hein? Então, em Jaguariúna, foi logo que eu fui recém-formado, e fiquei muito, assim, vislumbrado, porque na Compaq, que hoje é HP, né, foi comprada, mas eu fiquei 2 anos em Jaguariúna, na fábrica, e ali, quando se construía um equipamento, então o pessoal sabia a arquitetura daquela máquina, como montava aquela máquina, e isso me deu mais entusiasmo ainda para a tecnologia. E o que era bacana, como eu trabalhava na fábrica, tinha acesso a equipamentos que ainda nem tinha ido para o mercado, então ali usava para uso interno, alguma coisa, então isso foi uma história muito legal, que eu também tive na minha vida profissional, e eu acabo falando pouco, mas foi um momento de aprendizado. Eu trabalhava na área de RH, comunicação interna, né? Não trabalhava na fábrica, mas trabalhava com comunicação para o time de fábrica. E ali também foi onde me deslumbrou muito. E eu sou dessa época, Cris, que a gente pegava o computador, desmontava e montava, desmontava e montava. E então isso foi uma etapa muito legal, que hoje eu não vejo ninguém fazer, é muito raro, né? É difícil. E depois dessa passagem, eu comecei a ter facilidade em aprender, e aí o mercado foi aparecendo, e algumas pessoas me pediram para ajudar. Você pode vir na minha casa, me dar uma aula de informática? Me ajuda a mexer no Word? Me ajuda a mexer no Excel? Na época que as pessoas faziam curso. E aí eu comecei a dar aula na casa das pessoas, ganhava um dinheirinho ali, e eu falei, cara, isso pode ser um negocinho porque eu posso ganhar um dinheirinho, né? Então eu comprava um livro de informática, não tinha YouTube, não tinha internet, eu aprendia alguma tecnologia, então eu aprendi CorelDRAW, que na arte gráfica se usa bastante, aprendi Word, Excel, PowerPoint, Access, só que eu aprendi de um jeito estruturado, né? Então, hoje as pessoas aprendem microinformática, né? De uma forma mais empírica. Ela vai mexendo e vai entendendo que o quadradinho aqui muda a cor, muda ali. Eu aprendi mais uma eficiência de produtividade, então como configurar template, slide master, como que isso aumenta a eficiência, por que eu tenho que usar o slide master, se eu quiser trocar toda a cor, eu vou lá, reconfiguro e mágica, tudo de novo. Eu comecei a dar aula, e aí uma outra passagem minha, eu fui dar aula na People Computação, que não existe mais em Campinas, foi comprada, mas era uma marca muito forte. Sim. E eu tive também aí um segundo momento, a feliz oportunidade de dar curso de web design, que quem também é um pouco mais maduro, lembra que você tinha o Webmaster, que era o nome que se dava na época, e o Webmaster você fazia site, basicamente. E nessa época, a disciplina e o que se ensinava, você ensinava a fazer visual, layout de foto e código. Então, a profissão estava começando, e aí eu comecei a fuçar em HTML. Que ano isso? Precisa falar? Mas foi 2000, 99, alguma coisa assim, tá? 2001, por aí. Foi antes de eu ir para a Bolsa. E aí, dei aula ali 1 ano e meio, 2 anos na People Computação, na disciplina de microinformática também, que tinha muita demanda, e no curso de web design, que era o nome do curso da época. Então, e aí quando você ensina, Cris, você aprende, né? E aí ele ia aprendendo, isso me apeteceu, eu falei, cara, tá começando isso aqui, dá certo, posso fazer uns freelas aí, uns trabalhos, nem existia esse nome, né? Mas eu comecei
conheci algumas pessoas e comecei a fazer fazia site de graça, fiz para alguns conhecidos, e aí isso também começou a me dar um repertório e aprender. Porque fazer site, qual é o conteúdo? O que eu quero mostrar? Qual o tom daquela mensagem? O que eu vou exibir? Então, não é só construir, mas é também pensar e planejar. Que aí, isso começou um pouco da minha jornada profissional a trabalhar nesse conceito de criar canais. E aí eu fui trabalhando, fui aprendendo, fiz alguns trabalhos freelas, fiz uns de graça, ganhei um dinheirinho, tomei alguns calotes, faz parte da vida, aprendizado, Sim. né? E aí pelo esse meu repertório em comunicação, eu tirava foto, eu montava a página, eu editava a foto, eu escrevia o texto, eu montava o HTML, eu publicava, instalava o servidor, eu fazia tudo isso. Na época era tudo autodidata, comprava livro, não tinha YouTube para ler, não tinha plataformas, então isso comecei a aprender. Fiquei um tempo dando aula, aí eu comecei a aplicar por alguns processos e aí tive feliz oportunidade de conseguir entrar na Bovespa, lá em São Paulo, foi onde a gente se conheceu profissionalmente, né? Na área de canais digitais, chamava internet na época, liderando ali também alguns projetos, alguns temas, muito embrionário, e foi bacana porque a Bovespa, nessa época, que foi sempre à frente em relação a investir em tecnologia, então, né, o mercado financeiro, desde a época de pregão, com lozinha, teve a digitalização, não participei dessa época, foi anterior, mas a partir de internet, então era dar visibilidade e transparência nos dados de mercado, para o mercado financeiro, que era minúsculo. Você tinha ali, na época que eu comecei a trabalhar lá, 500 mil investidores no Brasil, hoje a gente está ali 5 milhões e meio, né, de pessoas físicas direta no mercado financeiro. A minha história, eu tive a feliz oportunidade de ajudar a desenvolver esse mercado no trabalho de telas, digital, seja vídeo, né, que a gente trabalhou bastante juntos, vídeos em tempo real ou gravado, on demand. E aí, numa época começamos a trabalhar com vídeo on demand ali numa experimentação que não tinha YouTube, onde você demorava ali 2, 3 horas para subir um videozinho. E aí, sabe o que foi um trabalho bem legal, Cris, que eu comecei a fazer na Bolsa, né, nessa época? Foi um segundo ciclo de IPOs, né, ali em 2004, 2005, por ali, aonde tinha os eventos de IPO no espaço físico da Bolsa, aonde as pessoas tinham uma sensação de que era abrir um capital, né? Então, a parte sistêmica tecnológica já tinha ido, mas tinha um evento. E ali o meu trabalho era pegar uma câmera digital, filmar ali a campainha, que simboliza, né, o IPO, corria para minha mesa, descarregava no computador aquela gravaçãozinha e subia o videozinho ali de 1 minuto, alguma coisa da campainha, e isso dava uma enorme audiência, era muito legal. Foi no momento pré-YouTube, no momento ali que as pessoas começavam a ter a sensação, nossa, então é assim que é a campainha, olha que legal. E o que era bacana, como eu estava lá dentro e corria literalmente para antes do jornal, antes da imprensa, então tinha muita audiência, isso começou a gerar. Ali, puxa, IPO da Natura, IPO da Grendene, que foi a Xuxa, Eike Batista na época do X, tudo eu tava lá com uma câmerazinha, tirando as fotos e filmando. Mas, de novo, uma estratégia de levar a informação que apetecesse ali, dava uma audiência, e depois a gente foi evoluindo, aí foi criando vídeos gravados, vídeo on demand, criamos uma videoteca para desenvolver, né, o mercado com informações de educação financeira naquela época. E era aquele modelo ainda muito Chateaubriand, né? Origem da TV, 4x3, gravava, tudo plano quadradinho americano, e super funcionava na época. Né? Não tinha essa linguagem mais descolada hoje de YouTube, de vlog, essa questão, isso é tudo muito novo. E na época era desbravador. Então, foi muito legal. Um segundo momento evoluiu para uma rádio web, que eu tive a oportunidade de trabalhar também. Então, na época, a Bolsa já era BMF Bovespa, né? O diretor da época investiu super numa produtora de conteúdo de rádio que a gente entregava via streaming, que também não existia na época, foi super inovador, e aí isso começou a entregar nos canais. Então, a adoção de entregar vídeo, videoteca, rádio, esse conceito de cast não existia, e foi tudo ali desbravador, e me deu uma musculatura, podemos dizer assim, e aprendizado muito bacana, tive a oportunidade,
né, de trabalhar com esse material. Já no segundo ciclo, quando teve a junção da Bovespa com a BMF, BMF Bovespa, aí foi um segundo nível. Por quê? A BMF investia muito em tecnologia, tinha um estúdio, a Globo News tinha um estúdio ali, tinha um centro de televisão que tinha profissionais de TV mesmo, e aí mudou o patamar, e aí, na época, também tive a oportunidade na área que eu trabalhava, a gente fechou um contrato com a produtora da Ana Paula Padrão, que chamava Tuareg, que ela tinha o seu lado TV, mas ela tinha uma empresa também, e aí ergueu o patamar. Então ela fazia produções, gravações, videoreportagem para o canal, que eu cuidava na nossa videoteca, mas em termos de produção, extremamente profissional. E ali é outro nível de maturidade. Eu ficava muito mais no web, começou o mundo de aplicativos, onde eu comecei a trabalhar, tentando Deixa eu trazer... fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho que você está trazendo, né? Porque assim, o negócio da Bovespa não era, obviamente, ser uma TV, e o negócio da Bovespa não era fazer o streaming, era um início do streaming, vamos pensar assim. Sim. Mas o negócio principal dela não era esse. De onde veio, cara, essa criatividade, esse negócio de trazer o bastidor, de mostrar as coisas que não é o core? Uhum. Porque eu acho que aí tá uma pegada, sabe? Sim, aí realmente, mérito do diretor da época, da liderança, que patrocinava, investia e acreditava no novo formato. Então, bolsa sempre foi um tema muito elitista no mercado Sim. brasileiro, complexo e difícil de explicar. E aí, a liderança, e desde o presidente, tá? Criou um programa de popularização do mercado, foi um pouco antes da minha chegada na companhia, aonde ele tentou, naquele momento, naquela maturidade, a deixar mais maduro o mercado financeiro em relação a entendimento. Não tinha blogueiros, não tinha pessoas que hoje falam simples, Influencers, não tinha, isso, né? não tinha. Era muito novo. Então a empresa apostou em novas mídias num chapéu de popularização do mercado financeiro. Tem todo um estudo filosófico em cima disso que o presidente da companhia na época trouxe e tinha muito investimento financeiro para isso. Por quê? Com a missão de fortalecer o mercado financeiro no Brasil, a empresa entendeu que ela precisava desenvolver o mercado. Como? Com N atividades. Então, patrocinando programas de comunicação, de educação financeira, uma unidade de negócio, mídias digitais, que no caso eu liderava, então tinha vídeos live, vídeos on demand, web, o rádio web, tinha aplicativo, web, que eu já estava ali um nível de maturidade, então era um investimento na linguagem, no canal, isso dava muita audiência, deu muito sucesso, deu uma oportunidade muito legal. O mercado foi amadurecendo, então começou a aparecer os influencers, começou a aparecer outras grandes empresas, corretoras, bancos. Hoje o mercado está um outro nível de maturidade e compreensão. Tem espaço? O mercado brasileiro hoje, diferente de mercado americano, mercado chinês, uma parcela muito pequena da população que investe em investimentos financeiros. Quiçá ter conta em banco, né? Que, se não me falha a memória, os últimos números, assim, metade da população brasileira que tem conta em banco, que gira, alguma coisa assim. Investimento, hoje melhorou muito, a gente está ali pouco mais de 5 milhões e meio de investidores diretos, tem os investidores indiretos, então tem a poupança, ou ele investe num fundo, mas é outro nível de maturidade. Um próximo passo que a Bolsa hoje, que é a B3, ela tem olhado, é muito na educação financeira realmente para desenvolver o mercado. E aí vai do básico, a saber trabalhar com dinheiro, conceito de moeda, conceito de juros compostos, juros simples, e investir em Bolsa mesmo, em mercados mais complexos. Só para concluir, Cris, no mercado americano, a criança aprende na escola a investir em dinheiro. No Brasil, não. O sonho do brasileiro, baseado na sua história, é comprar casa própria. Da cultura árabe, né? Tem um pouco disso, exatamente. Ter bem, ter cultura. O mercado americano é ter o seu primeiro milhão. Né? Tem mudado? Tem mudado, mas é uma camada muito superficial da população. A gente ainda é um país ainda que tem muita problema de distribuição e acesso. Mas em linhas muito gerais essa foi minha passagem, né, no mercado financeiro. Só foram 18 anos, né? É interessante que assim, quando você saiu de lá,
você continuou na sua área, vamos pensar assim, na área de marketing, uma área digital, e acredito eu, se fosse eu vivendo a sua experiência, talvez eu saísse de lá com tanto conhecimento e investimento, talvez eu fosse virar um, sei lá, um trader, sabe? Alguma coisa mais Sei, sei, ligado a essa sei. área financeira, né? E você provavelmente mantém esse teu conhecimento, talvez você o faça uso próprio, mas Uhum. você manteve a área digital. A vida põe caminhos diferentes, né? Acho que o lado financeiro para o lado pessoal, sim, aprendi muito a cuidar do próprio dinheiro, então isso você acertou, mas o apego a trabalho com tecnologia, canais digitais, experiência do usuário, é o que, como profissão, é o que eu gosto de fazer. Falo para você que trabalhar com dinheiro, principalmente dinheiro dos outros, é um enorme desafio. O mercado é extremamente regulado, tem que ter estômago para trabalhar, assim, porque é volatilidade, tem que ter muita estratégia, muito conhecimento, e não é o que me apetece como profissão, Uhum. né? Eu sou mais conservador, moderado. Moderado, conservador não. Moderado, o que, que é a classificação de moderado? É legal para o pessoal entender, né? Então, sim, eu invisto em rendas variáveis, mas também muito mais em rendas fixas. O agressivo é aquele cara que investe muito em renda variável, então tem mais ganho, mais risco, né? Tudo proporcional, mais liquidez. E o conservador é aquele que vai para o investimento bem mais tradicional, ou renda mais fixa, que tem menos risco, menos lucratividade teoricamente, e tudo bem, tem para todo mundo, tá? Sim. E aí, falando um pouquinho, então, eu fui para um outro momento, né? Agora eu atuo no varejo, né? Atualmente estou lá no Grupo Habib's, ajudando na parte de marketing, de plataformas digitais, e também estou muito feliz, gosto bastante, está me dando uma outra experiência trabalhar com vendas, atualmente classe C, que é onde a companhia se posiciona, é uma outra linguagem. Então, eu estava num momento ali classe A e agora classe C, tudo no canal digital. Então, o meio é o mesmo, mas o tom, o approach, o jeito de comunicar é outro mundo. E eu estou adorando porque é um momento de se reinventar, que eu gosto de, né, passar por momentos e com a pimentinha que o mercado digital está evoluindo muito, né? Então a É, com linguagem, IA agora esse negócio é, voa, né? inteligência artificial tá aqui, né? Estamos no olho do furacão e o que, que é bacana, outros movimentos de transformação do mobile, né? Saindo do web para o mobile, é uma coisa que a gente viu em ondas e de repente o mundo aconteceu. A questão de vídeos, que também era embrionária e hoje só fala vídeo, né? Então também o IA, o que é bacana, que acho que o mundo barra profissionais amadurecer e hoje a gente consegue perceber, olha, estamos sim no momento de mudança. Às vezes em outros ciclos, uma mudança aconteceu quando eu vejo, oh, mudou, né? Rede social, agora não. E aí há um assunto que você tocou bastante, é um assunto que todo mundo, se não está mexendo agora, tem que estar testando. Que eu vejo hoje o movimento das companhias e o chapéu de experiência do usuário? Tem experimentações internas, então as empresas, os profissionais estão ali usando no lado pessoal, usando para produtividade e eficiência, e algumas empresas, e é bem pouca mesmo, estão começando a tentar isso alguma coisa para o cliente. Mas, de novo, é um risco, ninguém quer ainda arriscar um negócio, já que a gente está num momento de mundo complexo, volatilidade, fatores externos, de muita aceleração. Então, estamos nesse momento. Então, a minha recomendação aqui é: vamos tentar, vamos usar, experimentar, para a gente ter mais maturidade para um próximo momento, como as empresas começar a usar IA realmente para os clientes, para os negócios. Tá? Esse é o momento aí que eu vejo. Show de bola. João, quando eu conheci a Bolsa lá atrás, né, no início contigo lá, eu me lembro que tinha um andar que tinha um monte de mesa antiga, eram umas coisas, né? Pô, em determinado momento as pessoas fumavam dentro do escritório, né? Lá atrás. E depois, num tempo mais recente, já, inclusive você já estava, né, com essa outra experiência, uma Bovespa totalmente moderna. Na época que você estava lá, já estava, Uhum. né, nesse processo de modernização. O ambiente do varejo, ele está em que estágio hoje? Ele está num estágio mais moderno ou ele está num estágio mais conservador? Assim, a minha experiência
ela tá mais no conservador, né? Acho que tem alguns fatores assim. Mercado financeiro, nos últimos anos, teve um nível de desenvolvimento e maturidade muito acelerado. Então, tem mais dinheiro, tem mais margem e investiu em tecnologia, porque mercado financeiro é tech, ele é muito tecnológico. O varejo, ele é cliente, é preço, é produto. Então, investiu muito em canal, experiência, em produto, mas às vezes dentro de casa aquela sensação, isso depende muito da companhia. Então, se você tem uma empresa varejista, ou de marketplace, de meio Mercado Livre, iFood, que já nasceu 100% digital, é uma outra pegada. Agora, as empresas tradicionais, bem tradicionais, que foram evoluindo, elas ainda estão se reencontrando, tá? Então, é um momento de transição. E assim, aí, acho que trazendo um pouco de questão ambiente / cultura, que é um assunto bem relevante, bem bacana. O que eu vejo com os colegas, os profissionais, as empresas, mercado lá fora, mercado Brasil? Tá confuso para todo mundo entre híbrido versus presencial, procurar gente boa, qualidade de vida versus cultura aqui do meu lado, sentado no escritório, fazendo ali a integração no café. Então, isso é um dilema para todo mundo. Acho que ainda não tem um certo ou tem um errado. Você vê notícias lá, pô, Elon Musk, Tesla e Twitter chamando todo mundo para o escritório, né? Como assim? E você vê, às vezes, empresas mais tradicionais, todo mundo no home office. Quero crer que não tem o certo ou errado. As empresas estão na tentativa e erro, se adaptando à sua realidade. O que é importante aqui? Entender rápido se o caminho está indo para o bem ou está indo para o mal em relação a resultado e ir se adaptando. Grandes centros de trabalho, exemplo São Paulo, né? Para quem é de São Paulo, conhece a realidade lá, a vida não é fácil em se transportar, em se deslocar, achar gente boa, tem um preço. Sim. E aí a empresa tem que entender o que ela abre mão, o que ela equilibra, o que ela realmente força, não força. Vejo muitos colegas, vejo muito o mercado nos eventos, nas interações, algumas pessoas que eu conheço também de outros países, isso está para todo mundo, Cris, todo mundo está nesse desafio. Então, eu acho que cada líder de negócio tem que entender o que faz mais sentido para o seu momento e olhar para onde ele quer chegar. Porque forçar as pessoas para o presencial, a cultura, o sincronismo pode evoluir. Mas você também vai ter ruptura de pessoas, conhecimento, né, mão de obra, força de trabalho. Então, a gente está ali nesse choque. Então, não tem o certo ou errado, eu sei que é uma resposta sabonete aqui, mas, é um pouco do que eu entendo que está o momento, tá? Isso tem que olhar, adaptar e ver para onde vai. Até porque é o seguinte, né? O varejo, ele tem uma condição onde ele precisa fazer muito volume de venda, as margens são muito estreitas, é muito desafiador. Concorda? Perfeito. Porque, cara, tudo custa caro e as pessoas, assim, custa caro para o lojista, custa caro para o franqueador. E o cliente quer chegar na loja, quer pagar pouco, ainda mais você ter um público, né, da classe C, que quer pagar o mínimo possível. Ela não está muito preocupada com a qualidade, mesmo você oferecendo uma qualidade... Assim, que eu aprendi, tá? Talvez a melhor palavra seja custo-benefício e não qualidade. Perfeito. Ótimo. É o equilíbrio. Perfeito. Hoje, ninguém vai querer comer um negócio que não... Né? E aí, hoje o mercado de consumo no Brasil evoluiu, felizmente. Independente da condição da pessoa, ela tem um melhor critério de custo-benefício. Então, ela sabe que o dinheiro dela versus o que ela quer comprar, esse equilíbrio com a informação, com a internet, com as redes sociais, ela consegue julgar. E aí é o desafio para o varejo. Não tá fácil para ninguém, independente de grandes marcas. A gente viu recentemente aqui no mercado brasileiro, Starbucks sendo, né, adquirido por uma outra empresa aqui no Brasil. Subway, né, teve... O Subway, maior franquia do mundo de food, gigante, também adquirido. Não tá fácil para ninguém, não importa o seu tamanho. Então, essa percepção de o que é
custo-benefício, isso nós, quando estamos no chapéu de consumidores, estamos o tempo todo avaliando, né? Exemplo, né, que a gente conversou ali do medicamento. É um remédio, mas o custo-benefício, qual é o melhor caminho, original versus genérico, percepção. E trazendo o chapéu aqui de marketing, as gerações mais antigas, que participaram de construção de marcas, tomam decisão baseada, talvez, numa marca e não numa qualidade. A geração mais nova, que não teve tanto impacto de massa em marcas, ela está olhando benefício do produto ou experiência. Então, vou trazer o exemplo, né, do meu filho, 12 anos de idade, ele não assiste televisão aberta, tradicional, como 90% das crianças hoje. Então, ele é impactado pela experiência de comprar um joguinho, alguma coisa que ele consome, né? Ele é um consumidorzinho ali em potencial e já consome algumas coisas, né? Apesar que o pai é o pagador, mas no fim do dia ele é o influenciador e quer consumir. E ele não está preocupado com a marca A ou B porque ele assistiu numa grande rede de televisão. Diferente ou dos meus pais, uma pessoa mais tradicional, escolhe a decisão de consumo dele é baseada na história do brand e não em si na qualidade ou percepção do produto, né, o custo-benefício. Ah, então essa grande marca do varejo tem uma história, olha, 50 anos no mercado, eu vou comprar porque eu confio. E aí, né, sem falar marcas, mas assim, o mundo mudou demais. Grandes marcas, isso numa esfera global, têm tentado se reinventar com engenharia de produto, baratear custo, o insumo está lá em cima, e às vezes ela é uma marca de tradição enorme, mas o produto não é tão assim bom quanto às vezes uma marca menor. Então, hoje, como consumidor, está muito complexo, super difícil de decidir. A questão é usar fontes de informação das nossas redes sociais, né, para se informar e procurar, ou o famoso Google ali e comparar. Não sai comprando, não, faz o comparativo. Isso é um enorme desafio no varejo, e acho que a gente sabe numa história recente, trazendo o gancho aqui, o cliente já faz tempo, né? Vai numa loja física para olhar o produto, mas ele fica na internet, ele toca, ele olha... Não, o site está mais barato, tem que comprar no site. Isso, grandes marcas, exemplo, Casas Bahia, Magazine Luiza, teve que se reinventar. Então, hoje, o vendedor de loja física, ele faz o pedido pelo online, ele ganha a comissãozinha dele, e tudo bem, e todo mundo ganha, para se adaptar. A grande rede varejista de eletrônicos nos Estados Unidos, né, a Best Buy, que quem teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, todo mundo passa pela Best Buy, porque é maravilhoso comprar coisas lá, é muito, muito legal. O que eles se reposicionaram? Eles tiveram, sim, queda de venda, como todo mundo, e falaram, tá, por que eu vou manter a minha loja física aqui para o cara vir e comprar pela internet? E aí a indústria falou, não, o cliente, ele quer se adaptar. Então, hoje o Best Buy funciona como vitrine. O cliente vai lá, ele experimenta, ele toca, ele vê, ele olha, coisa que no online eu não consigo dar a sensação tátil. Então, quem paga hoje uma boa parte das contas da Best Buy não é o cliente final que vende, são a grande indústria que mantém a loja, paga para ser vitrine para o cliente ir lá e tudo bem ele comprar no online. E aí eles repensaram o modelo de negócio deles e estão aí numa nova jornada. Benefício deles que entenderam a sacada e estão se reinventando, não sei os números, mas deve estar sobrevivendo. E essa é a pegada do mundo novo agora, é o on-off, como é que isso trabalha junto, como é que as coisas se somam, como é que é a jornada, a experiência do cliente, o que eu uso, as mídias digitais, os canais digitais para fazer essa experiência phygital, né? Que é onde o mundo está indo, que eu acredito muito, e aí trazendo aqui meu chapéu de UX, experiência do usuário, é um tema que eu tenho estudado bastante, e aí eu vou trazer uma tendência aqui, que é o movimento screenless, sem tela, tá? Isso está muito forte no mercado asiático / China, que é experiência do usuário sem tela. Então, mercado brasileiro, nosso momento de maturidade aqui, América Latina, é celular, tela, toca. Sim. O mundo asiático, principalmente lá por questão da tecnologia, cara, eu entrei, um sensor pegou meu olho, abriu a porta. Não tem tela, não tem digitar senha. Né? Eu entrei no meu carro, o carro me filma, sabe que eu sou eu, e autoriza e liga o carro. A entrada aqui na empresa já é identidade facial. Chegou ali. Então, screenless, você não tem toque, você não tem tela, não tem nada. Né? E daqui um tempo,
lá no escritório que eu trabalho, a gente olha para um sensor e ele vê a catraca. Mas lá, em volta do prédio, quando eu tô chegando, já tem uma câmera que fala, o João trabalha aqui porque já me reconheceu e abre o portão para mim. Não, eu não preciso tocar em nada, eu não falo com ninguém, eu não falo nada, mas ele sabe que eu sou eu, ou se é um visitante, ele sabe que não é uma pessoa do dia a dia. Screenless. Então, isso vai chegar forte no mercado brasileiro, ainda é pontual em segurança, e aí vai ser um novo momento das marcas. Então, já existem algumas marcas que estão olhando câmeras para ver movimento em loja, controle de estoque, reposição. Então, aquela questão, peguei o produto na gôndola, dei o checkout, já vai para o meu ERP, já informa a logística para repor. Também isso aí tem pessoas, vai acabar. A câmera vai filmar ali seu estoque, diminui o estoque, ela falou, diminui o estoque, já manda para a logística e já te entrega. Sem pessoas, sem tela, sem touch, nada. Então isso vai... E no ramo alimentício? Porque aí é o seguinte, eu vi uma matéria recente, parece que 70% dos shoppings dos Estados Unidos serão fechados em X anos lá. Cara, a gente não come, tudo bem, eu posso fazer pedido para o iFood me entregar, ou seja lá qual for o jeito, e ele vai chegar na minha casa. Mas as pessoas que querem sair para comer, que vão ao shopping, por exemplo, para comer, se não tem mais os shoppings, elas vão ser obrigadas, vai ter vai ser forçado essa mudança de comportamento, porque comprar produto, ok, o comportamento é como se partisse de mim, porque eu gosto e vou, mas o comer não é assim, cara. A indústria de shopping é um tema que eu não conheço muito, mas tenho acompanhado. Os shoppings, eles já faz um tempo que eles estão se pivoteando para conveniência. Então vai ter o serviço, vai ter a costureira, vai ter a festa, o lazer. Então eles estão tendo que se reinventar mais como conveniência e juntar o digital. Então as grandes empresas de entrega lá, Amazon, Mercado Livre, coloca lá o box para você ir para o shopping e pegar o seu produto lá. Exemplo que eu dei da Best Buy, você ir lá e tocar o produto e entender, mas você vai fazer o pedido online, mas você tocou, experimentou. Ou serviços de, sei lá, cabelo, spa, shopping vai virar isso. E realmente, eu vi essa pesquisa que você falou no mercado americano, que tem mais dados, de fechar shoppings. Eu quero crer que sim, porque a maturidade do mercado americano em consumo também é muito diferente do mercado brasileiro, né? Quem já teve oportunidade de ir para lá, que vai entender um pouco disso. Lá você tem lojas de R$1, que tem produtos excelentes, $1, né? $1. Produtos excelentes, a lojas chiquérrimas na Quinta Avenida de Nova York, que tem marcas super, né? Maravilhosas e super de luxo. Então, esse mercado também tá tentativa e erro, se reinventando, vendo a experiência. Você imagina quem frequenta. Eu fico pensando assim, quem que vai numa loja comprar um Rolex? A geração nova nem relógio usa, cara. É verdade, é verdade. Não é? Então, algumas coisas, elas são estranhas, né? Tem um livro sobre gerações aqui que a gente tem algumas coisas que você fala, cara, não é possível, como é que vai ser isso? Comer, eu preciso ir num restaurante, mas o restaurante, por exemplo, do final de semana, ele tem um lazer junto, né? Não é só se alimentar. Sim. Mas, Cris, vamos lá. Revolução Industrial, produto, escala. Né? Commodities, que antes da Revolução Industrial, agricultura, armazenamento. Revolução tecnológica, digitalização, dados, transformação. A gente está agora no momento da experiência. Então, o brand das grandes marcas, eles têm que investir na experiência. Então, a experiência de vários sentidos. Então, Red Bull faz lá sua bebida, né, o seu produto, mas ela foca no radical, na experiência. É isso que ela vende no sentido de a proposta de valor dela. O que eu quero dizer? As grandes marcas, exemplo do Rolex, outras, seja de luxo, seja de classe C, não importa, elas estão se ressignificando para propiciar experiências. Então, pega lá, banco, indústria financeira, conveniência, transformação de mobilidade, não precisar de gerente, autosserviço,
por exemplo, lado consultivo. A marca, se eu gosto ou não daquela marca, talvez não é o valor do brand, porque eu vi na televisão várias vezes ou eu vi o anúncio, mas é como essa marca me propicia boas experiências. Então, sim, não importa o que eu acredito, né? Não importa a sua marca. Se você propiciar uma experiência fluida para o seu público, você vai ter sucesso. E aí, esse é o desafio, né? O que é uma experiência fluida? Cada marca tem sua marca. Então, aquele exemplo de Apple, o unbox, né? Tirar a caixinha, abrir a qualidade do material, é o jeito que ela vende o design dela. E tudo bem. Talvez um ramo de food, um restaurante, é o bom atendimento, é a automatização, é a velocidade, é a qualidade de serviço. Vender comida boa, gostosa, não é diferencial, é obrigação. Agora, ter uma conveniência, tá? E aqui não vou falar de preço, porque preço é percepção de valor, né? O caro ou barato. Sim, sim. Então, isso não importa. Então, é isso que eu acredito. Estamos na era da experiência. Construção de marca tem que ser associada à boa experiência e não associado somente a impacto e frequência, né? Então, eu tô lá. E esse é o que eu acredito no desafio dos próximos anos, e aí trazendo o meu chapéu para produtos digitais. Então, experiência fluida, orgânica, linguagem, expectativas líquidas, que é um termo que é o quê? Expectativa líquida hoje, os produtos digitais que fazem parte do nosso dia a dia. Chama Uber, aqui no Brasil o iFood, comprar no Mercado Livre. Qualquer tela, qualquer produto tem que ser tão simples quanto esse. Isso é expectativa líquida. Uhum. Então, e aí olha a complexidade do B2B2C, né? O vender para o corporativo ou para o consumidor final. No fim do dia, é tudo pessoa. Então, não importa se é uma empresa corporativa que é um sistema de ERP financeiro. E o cara que está trabalhando lá quer que seja tão fácil quanto mexer chama Uber. É a expectativa líquida dele. Lógico que isso é uma adaptação, é uma evolução, né? Eu estou fazendo aqui no meu... Agora meu chapéu professor, o lado científico da coisa. É isso. O cara ali aprendeu anos que na escola, que na rede social, que era tão fácil como, e agora ele está indo para essa tendência. E as gerações que estão chegando aqui vão indo por esse caminho. Então, investir em experiência fluida, em olhar como os outros fazem bem, é o caminho que eu vejo que as empresas têm que ir, e eu quero trazer aqui um novo dilema, né? Tão quanto eu sou seguidor, tão quanto eu sou ruptivo na inovação. Por que eu estou trazendo isso? Quando eu olho referências do mercado e construo meu produto digital, eu ganho na curva de aprendizado. Então, hoje trabalho no food service, na delivery, não tem como. iFood e Rappi são os grandes players, são maravilhosos, super, super fácil de usar. Porque ele criou uma estrutura de mercado, uma referência de mercado. Então, quando eu construo um aplicativo de delivery, eu não posso ser tão diferente do iFood, porque eu vou dar uma curva de aprendizado para o meu usuário. Mas eu sempre vou ser um seguidor e fazer mais do mesmo. Se eu quiser investir em ruptivo, criar uma experiência nova, eu posso arriscar, mas eu posso ter um ponto de fricção e transição. E aí é decisão. Uhum. Então, balancear. Isso aqui eu experimento, isso aqui eu copio. E eu acho que essa receita vale para todo mundo. Né? Tem coisa que não adianta inventar roda. Todo mundo, vamos fazer assim. Mas tem coisa que acho que vale experimentar. Vai que dá certo. Vai que você vira a referência de mercado. Então, a transformação digital, a digitalização de processos, a construção de telas, tudo isso está passando um pouco hoje. Esse movimento, essas referências. Então, para mim, a maturidade do mercado de tela hoje. A gente tem muitas boas referências, os grandes players no mercado americano, né? Que é Android e Apple, que a gente acaba pensando assim, vou tirar o mercado chinês, que é outro mundo, Sim. Né? O indiano também é outro mundo. Aqui na América e Europa, você vai lá ver os guias dessas grandes marcas e constrói sua tela em cima desses guias. E, cara, não erra, você passa de ano e vai super bem. Agora, empresas globais que fazem produtos para o Oriente, para a Ásia, aí
é outros guides, é outra cultura. Vou te dar um exemplo aqui para entender melhor do mercado de food, delivery, né? Japonês usa muito, né? Celular para tudo, coreano. O que eles gostam? Muita informação, tela extremamente poluída, os super apps, tudo junto, tudo misturado. Brasil não. A gente é telas clean, uma coisa mais limpa, um processo de cada vez. Cultura diferente, mundos diferentes, jeitos de construir diferentes. Então, quem aqui trabalha em produtos globais vai ter que ter linguagens e telas diferentes para mundos diferentes. São escolhas. No Brasil, a gente tem muito acesso ao modelo americano, europeu, e tudo bem, vamos para frente. Mas é só para você entender um pouquinho a questão cultural, como influencia na construção de uma tela e uma interface. Eu vi recentemente num evento que o pessoal nosso participou aqui, eles trouxeram lá comportamento baseado em gerações, e aí pegaram essa geração atual e a geração ligeiramente anterior vivia por propósito, e essa geração é por reverberação. A geração Millennium, que está chegando agora no mercado consumidor. E aí, pô, mas como assim, né? O que é essa reverberação? Pô, o cara vai na sua loja, ele quer fazer selfie, quer fazer um vídeo, ele quer fazer alguma coisa que dê ibope para ele na rede, que alguns estão chamando de biscoitinhos, né? Todo mundo quer o seu biscoitinho. Então. As lojas, elas têm, de repente, algum olhar instagramável, vamos chamar assim, para esse público? Eu digo que sim, mas puxado por marketing branding. Uhum. Não é um padrão, mas algumas redes varejistas, não importa, estão pensando isso. Então, ambientes bonitos, visualmente instagramáveis e alguns adornos, adereços para fazer esse tipo. Até porque hoje, né, influencers, as marcas contratam influencers, elas criam ambientes, elas colocam isso, porque sim, essa geração adora isso, e acho que todo mundo também gosta de ir lá, fazer uma fotinho e mostrar. No caso hoje, algumas lojas do Habib's têm lá a lâmpada, né, do gênio, que você pode tirar foto, e tem alguns lugares, não é toda, isso aí depende de uma outra loja. Grandes redes de roupa, departamento também tem algumas coisas assim, que é realmente... E esse momento de gerações que a gente está vivendo é um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu estudo bastante. Confesso para você que é difícil entender, porque não é uma questão muito matemática. Dessa idade até essa idade, pensa assim, né? Para mim, geração é cabeça e não idade. Uhum. Né? Para explicar um pouquinho, lógico que tem a questão da idade, mas é mais de cabeça. Então, as marcas e as suas experiências digitais, ela tem que ser segmentada para diferentes momentos e diferentes... Quando você tem uma marca mais generalista que vende para todo mundo. E o que eu vejo hoje também, grandes marcas, seja do varejo, seja do finance, da financeira, outras indústrias, estão criando marcas próprias para falar com gerações diferentes. Banco tem os tradicionais, tem as suas marcas digitais, que tem uma outra linguagem, uma outra fluidez, e você também tem os tradicionais, os seus produtos tradicionais. Pode ser uma tentativa, se não deu certo, falar, desculpa, errei, volta para trás e tudo bem, o core do negócio não muda. Então é mais assim uma recomendação mesmo. Talvez, se aquela empresa tem condição, ela criar subprodutos ou linhas de negócio, seja com aquisição, seja com experimentação, para testar como vai conversar com essas novas gerações. Porque elas são bem complexas, é bem difícil, cada uma tem a sua especificidade, cada um tem o seu bolso, né? Sim. E a empresa que quer sobreviver a longo prazo, ela tem que entender que a geração de hoje, que está nascendo hoje, é o consumidor de amanhã. Né, eu tenho lá o meu filho, geração alfa, né, pela idade dele, é uma geração que nasceu ali em 2010, 2008, por ali, que daqui 5, 10 anos já vai estar no poder econômico de consumir, que é uma outra linguagem, uma outra pegada, e as marcas, tem marcas muito maduras que estão olhando isso, e tem marcas que ainda, geração o quê? Né? Nem sabem. Então é isso, aí trazendo aqui, né, na questão de tela, interface, produtos digitais, é um novo ciclo de aprendizado também. Então, como é que eu me comunico, qual é a linguagem,
qual é a foto, como é que é essa empresa, essa que é influenciado pelo influencer, pelo social, que acredita em tudo e não, como é que eu trago um senso crítico para ela comparar. Eu acho que ainda não tem resposta para essa alfa. A Millennium, que está aí sendo nosso consumidor, né? E o usuário / cliente, não importa. Também tem esses dilemas e deixando as marcas bem doidas. Você foi professor na PUC, né? Eu ainda Dá aula dou ainda? aula, dou aula lá na pós-graduação de UX, de experiência do usuário. Eu me lembro de uma época onde a gente falava muito sobre design thinking. Você, cara, é um especialista no tema. Hoje ainda, a gente consegue ainda fazer um bom uso do design thinking da maneira... Cara, sua pergunta é boa, porque, então, o que que acontece? O design serviço, design thinking, ele tem várias escolas, então, escola americana, escola alemã, escola europeia. Como todo bom americano faz, ele se vende bem, né? Então, Vale do Silício, que nasceu em Stanford, a IDEO, que é a mais famosa, que existe há 30 anos, e envelopou de maneiras diferentes, mas nos últimos anos, esse tema ganhou muita visibilidade em produtos digitais e muita adesão no mercado. Então, 2 pilares: transformação ágil, que é agilidade, como é que as empresas, principalmente tech, são mais ágeis na entrega de produtos digitais, e o design thinking como meio de entender a dor, o ponto de vista, empatia. Minha percepção aí nos últimos 5 anos, pouco antes da pandemia, queimou um pouco o filme, porque muita gente começou a fazer não sabendo direito. E o empreendedor, o executivo, no fim do dia, ele quer número. E se não trouxe número, não adianta colocar post-it na parede, que ele vai falar, não mudou o número. É o que eu falo aqui, se não tem ROI, nem constrói, cara. Não tem, é isso aí, visão de CEO. E isso foi muito dilema. Então você teve um monte de gente no mercado, do jeito, juntou com, todo mundo quer ter um ambiente Google, com puff, parede colorida, mesa de sinuca. Isso já evoluiu, já estamos num outro momento, mas aconteceu muito isso nas empresas. E colocar post-it na parede, né? Seja no virtual ou seja no físico. E assim, queimou muito o filme da metodologia, da ciência, que tem uma complexidade, né? Eu tive a oportunidade aí de fazer uma pós nesse tema, tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício, fui na IDEO, visitei, entendi como que é um pouco a pegada. Então, nessa escola que eu te falei, uma formação bem sólida no tema. Então, do ponto de vista prático, e aí acho que é uma dica para quem ouvir aqui, hoje eu uso métodos do design, sem falar que eu estou usando método do design. Então eu não preciso colocar uma fita e falar assim, isso é design thinking. Quando eu estou colocando lá um post-it virtual ou não importa, eu estou fazendo uma entrevista, eu estou entendendo a empatia, eu estou conversando, sem dizer que é isso para o executivo. Então, é um chapéu mais consultor e não especialista. O consultor é aquele que tem a sua caixa de ferramentas e ele consegue falar, neste momento é essa ferramenta e essa ferramenta, sem dizer que ferramenta ele está usando. O especialista, na minha definição aqui, ele sabe que tem que usar primeiro essa chave, depois essa e depois essa. E ele sempre executa, ele é especialista naquele equipamento, mas ele usa sempre do mesmo processo. O consultor faz sentido. Então, a ciência de entender o cliente, empatia, ponto de vista, segmentar, ela é importante, ela deve ser utilizada. Mas aí a dica não precisa dizer que você está usando, não. Vai lá e faz e traz o resultado, né? E aí você fala, nossa, olha, não sei como você fez, mas aquela visita que você fez lá, entrevistou o cliente, parece que deu certo, né? Pô, parece, né? E beleza. Isso também acho que vem muito da escola americana, a gente dá chapéus e nomes nas metodologias que a gente está usando. A americana é muito bom nisso. Ele cria lá 3 etapas, reinventa, bate no liquidificador e vira e fala, isso chama-se metodologia XPTO, né? Isso chama-se processo não sei o que lá. E ganha muito dinheiro, e vende certificação, e vira um business, e nossa, que legal. Gera toda uma indústria, e parabéns para quem consegue fazer isso. E o momento que eu aprendi e entendi, é isso, cara, vamos pegar um pedaço de cada método, vamos
ver o que faz sentido para aquele cenário, para aquele momento, para aquele dinheiro, para aquela restrição e vamos aplicar. Isso é repertório, é conhecer e não ficar preso a um nome ou outro de um método de trabalho. E aí é esse ponto assim que eu recomendo para todo mundo. Não precisa dizer o que você está usando, mas mostra o resultado. Para a gente trabalhar, por exemplo, uma cultura de... Eu vou falar uma pronúncia, se eu estiver pronunciando errado, você me corrige. Client centricity, é isso? Client centricity, isso mesmo. Quando a gente trabalha numa cultura dessa, você não acha que o design thinking ele ajuda, ele dá uma base para isso? Ele ajuda, sim. Aí vamos, então, para ajudar a entender as definições, né? Então toda tomada de decisão baseada no cliente de verdade, né? Não é da boca para fora. Então, exemplos aí que o mundo da educação ele utiliza. Eu não expliquei o que é o client centricity, né? Se você quiser... Não, acho que é um termo que as pessoas conhecem, mas talvez uma maneira fácil de explicar isso aplicado na prática, tá? E aí, alguns temas. Então, tem empresas que, vamos tomar uma decisão aqui, vamos fazer uma reunião, e aí alguém pergunta, tá, mas isso vai mudar a visão do cliente? Isso vai beneficiar o cliente? Não, então acaba a reunião, vamos embora, não precisa dessa reunião. Entende? Então, o client centricity de verdade é onde você realmente toma uma decisão onde vai beneficiar o cliente. Aí entra aquele ponto de equilíbrio. Eu, empresa, quero vender, quero lucrar, e o meu cliente quer ser beneficiado, ele quer ter percepção de valor. E aí mistura um pouquinho dos dois casos aqui, né? Então eu tenho uma dor, que pode ser através da venda caindo, um negócio novo, uma reclamação de vários meios. Aí a gente captura essa dor. Essa dor, ela tem que ser transformada em o que está acontecendo. E aí tem os métodos de pesquisa, que o design de serviço, o designer pode ajudar. Então, mais qualitativo, mais quantitativo, você vai refinando, conversa com o cliente, entende a dor, vê a proposta de valor. E o que o mundo mudou, porque às vezes é uma complexidade. Vamos trazer um exemplo aqui fácil para todo mundo entender. A aviação executiva é afetada pelo o vídeo online, pela gravação. Linhas de negócio totalmente diferentes, mas um afeta o outro. Hoje é óbvio falar isso, há um tempo atrás não era óbvio, né? Então, quando a gente vai entender a centralidade do cliente, o benefício, é realmente tomar a decisão baseada no que é benefício para o cliente. E isso é muito desafiador, porque parece simples, mas o grande desafio é, talvez eu, empresa, vou perder aqui, mas vou ganhar lá na frente. Eu, empresa, talvez vai diminuir minha lucratividade aqui hoje, mas vai ganhar lá na frente. Então, esse equilíbrio entre decidir o que realmente beneficia o cliente, sem ferir o meu negócio, sem perder minha lucratividade ou minha vida saudável financeira, eu como empresa, eu acho que é o exercício de todo executivo o dia todo, né? A gente viu ao longo da história, aquelas empresas que queriam lucrar demais, lucraram a curto prazo, mas a longo prazo elas não sobrevivem. Então hoje, como eu te falei, olha a complexidade do mundo. Geração nova, nascendo a cada 10, 15, 20 anos, sei lá. Informação na palma da mão de todo mundo. Tecnologia cada vez mais barato. IA. Coisas que eram super inacessíveis, hoje super barato, né? Quando a gente vai comparar. Concorrência absurda no mercado, porque não é de hoje, mas se eu quero comprar um livro aqui, trazendo um exemplo, eu posso comprar da livraria aqui da esquina, ou eu posso comprar do outro lado do mundo em 2 cliques, não importa. Então, o meu concorrente está em qualquer lugar do mundo hoje. Então, essa complexidade de coisas para tomar decisão com o cliente no centro é muito difícil de fazer, não é simples. E aí vou trazer o lado do UX. Quem é cliente, quem é usuário, quem define, quem paga a conta. Então, plataformas digitais, no mundo corporativo, talvez o cliente é o executivo que assina o cheque. O usuário é o time dele que vai usar a ferramenta no dia a dia e vai gerar opinião. Né? No B2C ali, talvez o usuário é quem paga a conta, uma assinatura sei lá, um produto de música, um streaming lá, o Spotify, por exemplo, seria um exemplo. Então, entender quem é usuário, quem é cliente, quem eu vou influenciar, faz parte do dia a dia das empresas. E aí, esse é o maior desafio. Então, quem é meu cliente? É quem assina o cheque ou quem é o usuário? Ou é os dois? Então, cliente, usuário.
Uhum. né? O nome usuário é horrível, tá? Não, mas Mas é o que a gente é um nome define. técnico. É o nome técnico, mas eu tenho hora que eu falo nosso usuário, O cara que usa é o nome técnico dele. mas, né, não... Sei. Mas é isso, Cris. Sabe que a próxima pergunta que eu queria fazer para você é que está ligado na cultura de inovação, né? Que quando você tem o cliente no centro, a gente precisa estar conectado com a inovação, porque a mudança de comportamento, seja pela geração, seja pela tecnologia, ela exige que você transforme, como a gente estava falando um pouco antes de vir para cá, você tem de repente novos produtos, e aí você tem que pensar que você vai ter novos fornos, por exemplo, tem coisas assim. Eu vi uma palestra interessante recentemente falando sobre o Ozempic, que existe uma análise já, uma projeção feita pela American Airlines, que o lucro dela vai aumentar no ano que vem, 2025, por conta do Ozempic. Caramba. Aí eu falei, cara, o cara falando isso, Mas da onde que ele vai chegar com isso? A população dos Estados Unidos tende a emagrecer. Por quê? Ela vai passar a ter hábitos alimentares mais saudáveis, e aí eles falaram de uma rede também na palestra, uma rede de alimentos que eu não me recordo qual que era, que também já está começando a pensar em outros produtos alimentícios, porque as pessoas vão mudar o hábito por conta do Ozempic. A American Airlines vai gastar menos combustível, porque vai ficar mais leve a aeronave. Entendeu? Os alimentos vão mudar, os hábitos serão mudados por conta do Ozempic. Então, você já tem ele e tem outros derivados dele que vão mexer com isso. Porque as empresas têm que perceber essas mudanças, certo? E trabalhar com a inovação. Tem. Assim, no chapéu de design e UX, a gente chama isso de hipóteses, né? Então, isso é uma hipótese de um cenário que alguém está mapeando, olhando, que é uma tendência. Então, a gente chama isso de sinais, e aí trazendo uma ciência, né, de futurologia, e não é magia, é ciência. Você tem vários indicadores que você vai olhar. Então, sinais fortes e sinais fracos. Então, provavelmente, esse trabalho de ciência tem alguns sinais e alguém vai monitorar esses sinais para ir vendo essas hipóteses. Então, trazendo um chapéu da inovação, e acho que esse exemplo bem legal aí que você trouxe, como é que as empresas trazem para o seu dia a dia um processo de capturar hipóteses, sinais, para realmente ela tomar a decisão de desenvolvimento de negócio. Porque concorda que, de repente, é um sinal, uma tendência, mas uma empresa gigante como essa, ela não vira e ressignifica muito rápido, né? Ela tem que olhar esses sinais e capturar. E muitas empresas, e aí, né, eu falo empresas, mas são pessoas, executivos, e não capturam os sinais, e aí a gente tem aqueles exemplos clássicos de Kodak, Xerox e tudo afim, que não vou repetir aqui. Mas aí, qual que é a minha provocação aqui e a oportunidade é criar processos dentro da companhia de capturar sinais e gerar hipóteses. E como acompanhar esses cenários, essas hipóteses, para tomar sua decisão de negócio. Então, às vezes, sim, um negócio, né, um medicamento que afeta uma indústria, né, de aviação e tudo bem, e isso acontece. E aí a gente tem que olhar isso, acompanhar isso e ver que velocidade isso vai afetar o meu negócio, porque no fim do dia ali o executivo precisa tomar uma decisão. Nós, brasileiros, estamos acostumados a tomar decisão ano a ano, né? E olha lá, tem indústria que é até mais curto, mas planejamento anual. Europeus e outros são cada 20 anos, 15 anos, é um outro mundo. Mas as hipóteses aparecem, a tendência a gente tem que olhar, às vezes a gente não vê, quando vê, foi, né? E aí, criar negócios. E aí a recomendação e o que eu vejo é, poxa, será que eu preciso mudar já? Então talvez eu crie um laboratório, talvez eu compre uma startup, talvez eu vou por temas para tentativa e erro. E aí, essa não é uma verba, talvez, do seu maior investimento, é uma verba de tentativa e erro, uma verba de experimentação, de laboratório, cada empresa tem a sua terminologia, para você ver que caminho você vai.
Porque, de novo, geração, tecnologia, tudo aquilo que a gente falou aqui faz parte da receita do nosso bolo. E tem, por exemplo, hoje, eu não sei nem se você pode, né, se você tem essa informação e se pode ser dita, mas existe, por exemplo, hoje dentro do Habib's, né, e aí a tradução de Habib's é querido, né, Uhum. que acho que muitas pessoas nem sabem, né, Da significado da do palavra, significado da né? palavra, né. Existe hoje no Habib's uma área de inovação que pense realmente, eu sei que você está totalmente ligado na inovação, mas você está ligado na experiência digital e marketing, existe Uhum. uma área de inovação lá dentro? Cara, a sua pergunta é boa, e aí eu vou trazer assim. Então, o conceito de área de inovação é um conceito que vem evoluindo cada vez mais, depende da Uhum. companhia, e lá é. A empresa, ela é inovadora ou ela tem área de inovação? Então, meu ponto de vista, eu vou trazer uma Claro. resposta dos dois temas. Quando você fala assim, eu tenho uma área de inovação, você pinta a parede colorida e coloca uns puffs, talvez você não tenha uma área de inovação, Uhum. né? Então, no caso lá do Habib's, ela sempre está inovando em produtos e comunicação. Então, isso faz parte do core da empresa, ela não tem uma área específica. Porque faz parte do seu processo dia a dia, o ramo de food service, de alimentação, faz parte do negócio sempre ter novos produtos. Então, você pode ver que todas as grandes marcas sempre estão lançando novos produtos. Então, isso faz parte do dia a dia da empresa. Depende da empresa, da indústria, ela tem sim uma área de inovação e vai construindo a inovação, vai provocando os executivos, vai fazendo experimentações, mas cada indústria é sua indústria. Então, lá não tem uma área, mas tem o seu dia a dia da empresa Uhum. olhando bem core, produtos. Então, vou te dar um exemplo que eu achei bem divertido. Quando eu entrei há 2 anos atrás, tinha milkshake de minhoca. Hã? Milkshake de minhoca? Minhoca fine para as crianças, foi no Halloween. Então, vendeu super legal, muito criativo e muito bacana. Pegou um produto e, né, deu um novo nome, então foi numa inovação adaptativa e super funcionou. E já teve coisas que tentou, vegetariano, alguns pratos e não pegou, mas tentou. Então isso é bacana. E aí, já que você trocou no tema inovação, tive a oportunidade de também fazer uma extensão no MIT, em Boston, sobre inovação. E aí, dilemas que eu aprendi. MIT é focado em inovação de engenharia. Uhum. Então, lá é tecnologias mais rápidas. Stanford, que eu também conheci e tive a oportunidade, já é inovação transformacional ruptiva. Uma coisa que não existe e ele cria. Então, não tinha essa noção, fui lá, fui aprendendo, fui entendendo. E aí tem escolas, isso mudou muito o meu repertório do tema inovação e na própria bolsa, experiências que eu participei. Então, você tem, sim, inovação adaptativa, que você pega um produto e você coloca outros itens, ou um item que mistura de um outro e vai tendo uma inovação. Então, a gente fazer. O WhatsApp, quando começou, era mensageria. Depois virou troca de arquivos. Depois virou voz. Depois virou vídeo, fazer conferência. Grupo, rede social. Agora pagamento. Então, ele foi pegando itens de outro negócio e foi adaptando no seu produto. E tem aquela outro modelo de inovação que é disruptiva, transformacional. Então, eu vou criar uma linha nova de negócio, sei lá, Airbnb. O cara teve uma sacada, baseada numa experiência pessoal dele, que, eu tenho aqui um imóvel fechado, como é que eu não subloco esse cara? Mas é meu, é pessoal, será que as pessoas vão ter coragem de deixar alguém lá? Na nossa cultura latina, a gente é diferente, mas na cultura americana, um fato curioso aqui, como é que o cara testou rapidamente se as pessoas disponibilizariam a própria residência, alugaria? Ele estava lá no evento, ele pegou, pessoal, todo mundo aí tem celular? Sim, segura o seu celular na mão direita. Agora, abram o seu celular e abram na galeria de fotos. Agora, dá o seu celular para a pessoa ao lado e deixa ela fuçar nas suas fotos. Então, né, a maioria, tudo bem. E ele falou, cara, talvez, né, foto é uma coisa muito pessoal, talvez, né, não tem problema. Então, se aquela ideia parou de pé, ele testou de um conceito, e aí ele começou a criar o Airbnb, foi disruptivo, indústria, e
estão vivendo vários dilemas hoje, né? Como grandes exemplos, assim, de outras corrupções. Mas aqui é fácil falar porque são exemplos bem conhecidos. Mas tem várias indústrias que têm isso. Então, esse é muito mais desafiador. E uma outra coisa que eu aprendi no mercado americano, tá? Eles contam só as histórias boas dos sucessos. Tem muito mais insucesso, mas o americano é muito bom nisso. Ele conta tudo que deu certo, tudo que foi bem. O que deu errado, que é a maioria, assim como todo mundo, Sim. isso eles esquecem, eles não falam. Acho que é uma coisa que a gente tem que aprender também com eles, tá? Contar muito bem as nossas coisas boas. E faz parte, e vamos para frente. Então, esse é um pouco do meu, né, conceito da inovação adaptativa, ruptiva. Tem outras siglas, outras estratégias de fazer, mas toda empresa tem que sim, minha recomendação aqui seu core, sua vaca leiteira, e tentar coisas novas ali no paralelo. Tem que ter apetite a risco, porque, voltando ali, geração, mundo novo, tudo que a gente já sabe. João, para quem quer começar um trabalho de UX, independente do segmento, como é que seria o passo para você? Começa fazendo isso. Tá, boa pergunta. Então, o tema UX, ele é um tema relativamente novo, mas existe a profissão desde que começou tela, só reembalou, né, de novo, maturidade, mercado americano, jeito de falar, veio de Stanford. Então, o UX é a experiência do usuário, então onde ele vai juntar as expectativas do cliente mais os objetivos da empresa e vai criar uma tela, uma experiência digital, tá? Para ser muito rápido na maneira de falar. Tem duas maneiras. Então, tem o pessoal que migrou do design e quer trabalhar com design de interação com tela. E tem as pessoas de outras profissões. Tecnologia, um desenvolvedor, uma pessoa, sei lá, eu já, né, na minha vida como aluno, como professor, pessoas de área de saúde, pessoas de área de administração, economia, muita gente. Então, tem uma formação multidisciplinar, porque é uma ciência que liga tecnologia e negócio. Então, o repertório tem que ser multidisciplinar. Então, a formação dela, ela tem que entender de design de interação, que é homem-máquina, como é que homem-máquina funciona. Ela tem que entender de linguagem e comunicação. Em qual momento eu falo, opa, erro, opa, parabéns, avançar. Então, a gente chama isso de microtextos. Ela tem que entender de tecnologia, que tela de celular é pequeno, tela de computador é grande, que tem Smart TV, que tem tela de game. Então, tem o lado tech para pensar em momentos e juntar tudo isso numa jornada. Então, chego em casa, eu ligo meu videogame abre uma tela, eu mando uma mensagem, isso é a jornada, e para cada momento da jornada eu vou construindo uma tela, uma interface. Então, hoje, o mercado tem muitos cursos iniciantes de UX, que vão te ensinar várias coisas. Prototipar, criar botão, criar texto, vai te ensinar isso, que é o caminho, geralmente, que as pessoas vão. Então, ela vai ser um profissional que vai construir interface de tela de celular ou web. Esse é o básico 1. Cursos rápidos, tem várias escolas. E aí, quando ela quer ir pro segundo Dan ali, passar de faixa, né? Ela tem que começar a estudar outras ciências. Cultura, antropologia, sociologia, filosofia. Mas o que tem a ver o Lé com Cré, né? É porque aí você começa os aspectos culturais. Então, neuromarketing. Poxa, então o vermelho converte mais que o verde, que converte mais que o azul. Então, entra o lado da psicologia das cores. É melhor eu falar, tá acabando, compre agora. Ou, ixi, seu produto esgotou. Então, as ciências de neuromarketing, para quem é do varejo está olhando venda, a psicologia das cores, eu vou entender um pouco de brand, porque eu vou usar a marca, posicionar o meu logo, qual que é a tipografia ali, o layout. Começa outras ciências. Então, o ciclo de formação recomendação aqui. Começa com o básico, os cursos que tem na internet, seguir podcasts, blogs, esses cursos elementares. Você vai entender que se faz sentido ou não para você. Nossa, tem muito a ver comigo. Não tem a ver. E aí você vou fazer uma pós, vou fazer uma especialização, vou começar a trabalhar com outros temas. E o faixa preta é o cara ali que já trabalha na escala, que é o gerente, o gestor, diretor, aí, né? Cada companhia tem a sua sigla. Sim.
Mas é o cara que vai trabalhar em escala, co-criativo, vai desenvolver times, vai fazer com documentação, vai trabalhar com ferramentas de protótipo, vai usar inteligência artificial no seu dia a dia, ele vai, né, trabalhar na liderança de várias pessoas, que aí é onde lá no topo do funil, que é onde vai realmente impactar grandes coisas, né, de grandes negócios e trabalhar em multitelas, multi-devices ao mesmo tempo, né? Então, multitelas, muitos produtos ao mesmo tempo. E aí, Cris, acompanhar a transformação do mercado. Então, a gente antes fazia web, depois para celular. Hoje mudou. Então, hoje é primeiro celular, talvez web. Depende do negócio. Sim. Talvez web, depende do negócio. Mas tem coisa que já nasce sempre celular. Ainda tem a questão, é aplicativo, é web mobile, não é? Depende do negócio agora, Smart TV, tela grande. De novo, cada negócio é o seu negócio. E acompanhar para onde esse mercado está indo. Tem os iWatches, né, os relógios, tela micro, pequenininha, tem anel, óculos, que está vindo agora uma tendência, né, os de realidade virtual, não é muito do dia a dia, principalmente do brasileiro, uma questão de acesso econômico, ainda é caro pra caramba, mas marcas que nem a Ray-Ban lançam um óculos 100% ali digital, sem toque, baseado no olhar, teve experimentações no passado lá, a Google tentou, não rolou, não tinha maturidade, Apple lançou agora, né, os seus óculos, então o mercado tá evoluindo, tem coisa que vai pegar, tem coisa que não vai pegar, né, ali a Meta tentou o universo Meta, né, você Sim. lembra, não vingou, por uma questão tech, ainda não conseguiu grandes modelos, mas cara, cada, né, ainda 18 meses, o mundo se reinventa do ponto de vista tech e velocidade. Mas é isso. Para concluir aqui, basicão, e vai subir na sua escadinha, trocando de faixa aí para cada momento. Como é que você introduziu a IA lá? Ou em que fase você está de inteligência artificial lá? Tá, a inteligência artificial, o que eu vejo hoje para o mundo de UX, tem um momento como ferramenta de produtividade e eficiência. Vou fazer uma pesquisa, cria formulário, tabulação de dados, olho tudo isso. Interface, prototipação, faz protótipo mais rápido. Imagem, crio imagem, ilustração com IA. Então, como eficiência de produtividade, tem que tentar, tem que usar ferramentas poderosíssimas, custo muito acessível, e isso olhando para dentro de casa. Então, hoje, no meu dia a dia, eu uso muito ferramentas de inteligência artificial para imagem e para tabular dados ou texto, né? Descrição de produtos, melhor redação, sintetizar, tom de voz. É um acelerador, né, muito, muito, muito produtivo, muito eficiente. Aí, de novo, escala, repertório. E aí tem o outro lado, que é a experiência do cliente. Então, como é que eu uso a IA sem o cliente perceber que está usando IA para tomar uma decisão para uma jornada de compra, para escolher um produto? Como é que eu faço isso? E aí hoje, olhando toda a indústria, a experimentação, produtos pequenos, tentativa e erro, sem ferir o negócio, mas faz ali uma jornada fluida, joga ali um sistema do GPT ou alguma coisa para dar uma recomendação. E aí entra, enquanto é muito barato para você usar com o seu time, para fora ainda é caro para o mercado brasileiro, porque a gente paga por uso e ainda é um preço dolarizado, poucas coisas nacionais, e aí, né, cotação do dólar, tudo, mundo corporativo, isso ainda é um ofensor para a realidade da população, das empresas no Brasil. Mas é hoje, amanhã vai ficar baratinho, então vamos de novo, trabalhar na hipótese, vamos tentar, e eu sempre olhar os dois caminhos. Posso convidar a IA para fazer uma pergunta para você? Manda aí. Vamos lá, vai ser a primeira, já que a gente está inovando e trazendo IA para os negócios, né? Vamos ver o que ela vai perguntar aqui, vamos ver. Aqui. Estou gravando um podcast com João Lima e ele é um especialista em experiência do usuário em plataformas digitais, trabalha com UX e marketing digital na rede Habib's, uma lanchonete muito conceituada no Brasil. Que pergunta eu poderia fazer para ele?
Legal, Cristiano. Uma pergunta bacana poderia ser: João, como você equilibra as necessidades do negócio com a criação de uma experiência do usuário que seja agradável e envolvente? Você pode compartilhar algum exemplo concreto de como isso foi feito na rede Habib's? Acho que ele vai ter muito a dizer sobre isso. Caramba, maravilhoso. Acho que a pergunta da IA é muito no conceito core de UX, né? Que a gente comentou aqui, que é juntar as necessidades e expectativas do usuário versus os objetivos da empresa. E aí, na prática, é isso. No meu mundo ali, é vender produtos de uma forma equilibrada, onde tem uma venda saudável. Então, como é que em UX eu faço isso? Onde eu oferto, ponho a descrição com clareza, uma imagem do produto que realmente dá para entender o que é o produto, que no fim do dia eu quero vender, mas de uma maneira que eu construa aquela jornada, aquele visual, que eu vou trazer o touch appeal, que é o termo técnico, né? Porque comida a gente come com os olhos. Verdade. Ainda no digital não dá para sentir cheiro, ainda, mas talvez no futuro, né? E os sentidos humanos em relação a toque, visão, o olfato e lógico que degustar no digital ainda não dá para fazer isso, né? Por enquanto é só o visual mesmo. Então, essa sensação que eu trabalho, né, na conversão ali na venda do produto. Então, fotos extremamente elaboradas, descrições empolgantes, detalhamento do produto que vai ajudar na tomada de decisão e exibir o produto certo no momento certo. Então, poxa, no mundo food service, eu estou oferecendo um prato, eu posso oferecer uma bebida, uma sobremesa. Então, essa jornada cross, isso faz parte do dia a dia da indústria. E isso, quando você vai num restaurante físico, o atendente, o garçom, fala, senhor, por que o senhor não leva isso? Hoje é a sugestão do chefe, acompanha uma bebida, um vinho? Como é que eu trago isso para a experiência do digital? Então, aí o chapéu de UX, esse é o desafio aí que a gente faz. Excelente. Ô, João, mais uma pergunta que eu queria trazer para você aqui. Dentro desse conhecimento que você tem, provavelmente você tem visto eventos e feito pesquisas, e, enfim, buscando conteúdos que possa trazer para a gente uma percepção de qual é o futuro dos produtos digitais. Tá, boa pergunta. Então, acho que o que eu vejo do futuro dos produtos. Isso já não é nem tão futuro, mas independente de tela, a experiência é a mesma. Então, se eu estou no Smart TV, no celular, no web, a experiência é muito fluida. Pô, João, mas isso é mais do mesmo. Não é para a maioria das empresas, porque quem tem muito dinheiro consegue fazer isso, né? Aqui, empresa de desenvolvimento e tecnologia, sabe que não é mágica fazer funcionar tudo igual em multitelas. Não é isso, não é muito dinheiro. Então, tem companhias que têm esse capital e investem, mas não é a realidade da maioria. Então, às vezes são escolhas. Mas, qual que eu vejo que é o futuro? As plataformas de desenvolvimento estão ficando cada vez mais pré-prontas para essa integração. E aí, Cris, eu vou jogar um ponto polêmico aqui, que é o seguinte. Hoje a gente tem a fase do experiência de tela e a fase do desenvolvimento. Com o crescimento das plataformas de desenvolvimento, que a gente chama de no-code, low-code, que é mais codificado, menos codificado, eu quero crer que a tendência de construir vai juntar mais o processo de construir tela versus desenvolvimento. Então, ou o UX vai ter que entender mais de código, ou o TI vai ter que entender mais de UX. Esse é o que eu vejo a tendência, com as ferramentas novas, tá? E padrões de mercado. Então, a gente tem uma tendência de padronizar a experiência. Então, todo botão avançar vai se chamar avançar com 10 pixels, da cor azul, do lado direito embaixo. Aqui um exemplo, tá? Porque isso vai vir um padrão de mercado e toda a plataforma vai ser isso. Assim como toda maçaneta de carro fica ali puxada do lado da fora, ou é botão, que é um padrão de mercado, o mundo de plataforma digital também está entrando num padrão. Então não vai ter que reinventar. Então quando você construir, você vai ter ali o framework, vai fazer junto, já vai sair o código, não vai ter mais aquela etapa de fazer protótipo, olhar, acho que isso vai pular, é o que eu acho, tá? Tendência. Sim. Por quê? Sinais fortes, sinais fracos, algumas coisas. E isso vai acelerar, vai deixar barato, vai deixar fácil para todo mundo. Então vai ter sim uma explosão. E a IA não vai ser uma coisa assim, estou usando IA, não estou usando IA. Ela vai estar ali no negócio e
E beleza, e você vai usar aquilo. Hoje a gente ainda passa para o racional. Olha, estou usando IA e a gente vende isso. Meu produto tem IA, porque é o momento do mercado. Então são esses 2 pontos. Multiplataforma, muito acessível, muito barato. Vai espremer o lado do desenvolvedor e do quem constrói tela, vai juntar os dois em algum momento. O papel de cada um vai se ressignificar. Talvez a pessoa de experiência do usuário vai cuidar muito mais de visão humana e o desenvolvedor vai cuidar muito mais de back bem complexo mesmo, de requisito de negócio, e vão gastar muito tempo em construção. E no fim do dia, o cliente, esse novo cliente ali, ele vai consumir, vai gastar, vai comprar as coisas baseado na experiência e não no brand necessariamente, tá? No preço, porque percepção de valor, preço, cada um tem a sua. Consegui explicar? É isso. Perfeito. Meu amigo, até para você não morrer de fome, né? A gente tá falando aqui de alimento hoje. Dicas de filme, séries, livro, de repente, não necessariamente tem ligado com o negócio, mas aquilo que o João recomenda. Muito simples, e aí é um livro que, por incrível que pareça, em 2024 ainda faz parte do dia a dia, é aquele Quem Mexeu no Meu Queijo. Que é, para quem não sabe ou não, mas a historinha de 2 ratinhos que tinham muito, muito queijo e viviam na zona de conforto, e quando acabou o queijo, um ratinho ficou só reclamando da vida, e o outro ratinho foi atrás de mudanças, achar uma nova fonte de queijo. Bom, mas por que você está falando isso? Porque eu gosto de livro, é um livro antigo, né? Tem filminho na web e tal. Mas a mudança ainda acelerada e tem muitos resistentes no caminho contra a não acabar com o queijo dele. Então eu acho que é um livro muito atualizado e eu recomendo quem já leu reviver e olhar, porque com essa pressão de novos modelos, novos negócios, o queijo está acabando mais rápido e a gente tem que procurar novos queijos muito mais rápido também e não ter medo de procurar. Então isso faz parte do dia a dia, porque entra aqueles aspectos de cultura, resistência, transformação, inovação, todos esses temperos. Então essa é a dica, tá, Cris? Acho que em relação a filmes, assim, séries, gosto muito de filmes científicos, né? Que mostram, né, o futuro, Stranger Things ou outros filmes assim, que mostram comportamentos sociais daqui a um tempo, usando mistura de rede social, jovem, pessoas. Acho que dá para ter um insight de para onde a gente está indo. Então, filmes de ficção científicas, aí, esse é um exemplo, mas não necessariamente, é para a gente ver, caramba, o mundo está indo por aí, será que vai acontecer? E aí, só para, né, eu brinco aqui, é Mad Max, que é um filme antigo, né, tem algumas versões, mas o primeiro, eu sempre brinco, nossa sociedade Mad Max, né, pessoas se matando, estilo de vida perigoso. Então é um filme que, por incrível que pareça, ainda é atual, né? Que a gente às vezes está em algumas regiões sociedade Mad Max, que quem nunca assistiu, assista, porque é violência, é um pouco de jeito de viver, volta no modelo antigo. Então é um filme inspirador que vale a pena quem não assistiu ou já assistiu, assistir de novo. Esses filmes de ficção, alguns que você já viu, alguma série, fala a respeito do o que vem pós-rede social, o que vai vir depois do Instagram? Porque, puxa, cara. Qual que seria a próxima, né? Você tem o TikTok que está ali, mas eu acho que elas estão ao mesmo tempo. O que vem depois, será? Tem filmes de fim do mundo, o mundo mais apocalíptico, que são o lado mais pessimista da coisa. Automação. Então, tem algumas séries que falam aí do excesso da automação e tem lá o Exterminador do Futuro, né, que conta a história, também é um filme antigo, mas que a Cybernet lá, a inteligência artificial tomou a vivência dos humanos. Acho que não vai chegar tanto, né, pelo menos não vou estar vivo para ver, mas acho que o que vem, assim, inspirado nesses filmes, nessas séries pós a rede social, de repente voltar em alguns valores do passado, sabe? Que é uma tendência que eu vejo hoje.
vamos fazer comida em casa, vamos criar a nossa galinha, vamos plantar. Talvez o humano tem ciclos e tá valorizando coisas antigas, tá virando, né, gourmet, Sim. ou valorizando. Eu vou te falar, eu acho que talvez em alguns momentos a gente vai entender que rede social atrapalha um pouco quando estiver mais maduro e vai se desconectar e tentar viver um pouco ali o nosso dia a dia básico. Show de bola. João, se você tivesse um poder máximo hoje, que seria ter todos os números de telefone das pessoas do mundo no seu WhatsApp, que mensagem você mandaria para essas pessoas? Cara, acho que a mensagem principal, assim, é... curta a vida, né? Não levar tudo muito a sério, porque tem um equilíbrio. Então, acho que a mensagem é equilíbrio, pessoal. Nem muito lá, nem muito cá. Acho que isso que é a mensagem que eu mandaria para todo mundo. Boa. Se alguém quiser te achar na rede, como é que te acha? No LinkedIn, né? Põe lá João Lima. Pode pôr João Lima Habibs, que hoje aparece mais fácil, que é a empresa que eu estou trabalhando. Mas acho que o LinkedIn é a rede que eu me comunico, de vez em quando eu tenho uns artigos, compartilho alguns eventos legais, um conteúdo, um curso, um vídeo. Então, me procura lá. Boa. Meu amigo, show de bola. Obrigado aí pelo nosso bate-papo. Né? Segurei você aqui mais tempo do que... Caramba. Né? Eu falo bastante, né? Você viu, né? Não, mas por mim ficava mais um tempo aqui. Mas eu sei que a fome está chegando, Isso aí. não é? Então, agradeço, cara. Sim, foi uma realização que fazia tempo que eu estava aguardando a tua chegada aqui e hoje foi um dia especial. Bom, obrigado. Espero que eu tenha contribuído, né, com o papo. Parabéns aí pelo canal, tá? Ó, assisti quase todos os vídeos, tá? Não vi todos, que não deu tempo. Tem muitas horas, né? Tem. Nós são mais de 70 episódios. Mas eu, de novo, gostei de vários convidados que você trouxe aqui. Até seguir as pessoas nas redes sociais dela. Você tá conseguindo fazer uma curadoria aí, escolhendo pessoas bem bacanas. Parabéns. Show de bola. Obrigado, meu amigo. E para você que está acompanhando a gente aqui, você viu, né? Que bate-papo bacana, legal com o João. O João tem uma bagagem gigantesca. Eu tenho certeza aí que agora você tem o contato dele na rede. Pô, teve algum insight legal, de repente, em alguma loja do Habib, quer mandar lá alguma informação, mandar alguma sugestão, alguma dica? Não vai reclamar de preço, não, porque os preços lá são muito bons, a comida lá é muito boa e acho que o que você precisa é frequentar mais e, de repente, trazer um pouco mais aí, se você tiver uma vivência, uma experiência diferente na loja, compartilha com o João na rede. Quem sabe você não possa contribuir com alguma sugestão. E lembre-se, toda vez que você estiver numa loja, alguma coisa do João, você está desfrutando lá. Seja, de repente, na composição da imagem, seja na composição digital, seja da refeição que você está fazendo lá, o João tem alguma influência com isso. Tá bom? Muito obrigado pela tua audiência e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!